Paz de Jesus, irmão, paz de Jesus a você, meu amigo. Bem, se você me ouviu no domingo passado em nossa live do nosso culto, certamente você deve estar lembrando que eu avisei ali que estaríamos encerrando hoje, quarta-feira, a oração do Pai Nosso, a série que estamos pregando aí, chamada de Oração do Pai Nosso. Então é justamente isso que nós vamos fazer hoje. Vamos encerrar a oração mais conhecida e mais repetida da Bíblia, analisando as duas últimas sentenças. E aí o título da nossa palavra hoje para você é justamente essa: dívida e proteção. Dívida e proteção. Então, sem floreios, sem delongas, vamos então direto para as sentenças finais desta oração. A sétima sentença diz exatamente assim: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa sentença mostra que estamos endividados com Deus, mas para sanar nossos débitos, precisamos antes resolver as nossas querelas internas. Entenda, viver é contrair dívidas. Por mais que não aceitemos ou não queiramos concordar com esta frase, ela retrata a realidade. Viver é contrair dívidas. E quando falamos de dívidas aqui, não estamos falando apenas de dívidas financeiras, dívida que você tem com o banco, dívida que você tem com a empresa de energia, com a empresa que lhe fornece água, com a empresa que lhe fornece a internet e por aí vai. Não estamos falando só nesse tipo de dívida. Estamos falando principalmente e essencialmente das dívidas emocionais. Sim, é verdade. Entenda, com o passar do tempo, nosso débito com pessoas é criado e vai aumentando. Com o passar do tempo, eu e você vamos nos relacionando com pessoas. E na medida que vamos nos relacionando, vamos criando dívidas, ou essas pessoas vão fazendo dívidas em nós. E é interessante que quanto mais vivemos, mais dívidas fazemos e mais dívidas são feitas. Então, nesse sentido, precisamos entender que necessitamos da chave que faz com que essas dívidas sejam pagas. A chave é o perdão. Perceba que com o passar do tempo, nós fazemos dívidas com as pessoas que são nossos colegas de trabalho, nós fazemos dívida com as pessoas que participam da mesma igreja que nós participamos, fazemos dívidas até mesmo com os nossos parentes, com o pai, com a mãe, com os nossos irmãos, com os tios. Essas dívidas vão sendo feitas. Nós fazemos dívidas nos outros e os outros também fazem dívidas em nós. Só que tem um detalhe que é interessante nesse sentido, é que nós não gostamos muito de falar sobre esse assunto. Nós não gostamos muito, não é muito aceito falar sobre as questões das dívidas, sobre as questões internas que muitos de nós carregamos, às vezes, há anos a fio. Isso porque falta em nós, talvez, um pouco mais de humildade. Sabe, a humildade que Jesus apresentou na oração, não sei se você percebeu, mas na oração Jesus coloca o pedido de perdão das dívidas no plural. Ele diz exatamente assim: perdoa nossas dívidas. Veja que coisa interessante. Jesus, o autor de toda a história, Jesus, o criador de todas as coisas, Jesus, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, aquele que andou aqui nesse mundo e não cometeu um único errozinho sequer, faz a oração do Pai Nosso e justamente nesse momento, no momento do pedido e da súplica para que sejam perdoadas as dívidas, ele o faz no plural. Ele se coloca também na condição, ele se faz empático com os seus irmãos, com aqueles a quem ele ama e faz a oração no plural, colocando-se também como se fosse pecador, apesar de nunca ter tido ou cometido nenhum tipo de pecado. Isso, entenda, não torna Cristo pecador.
Ele pediu perdão de nossas dívidas, fazendo-se participante também no pedido, não porque ele tenha cometido algum pecado, mas para nos deixar o exemplo de que precisamos ser humildes o suficiente para reconhecermos que temos dívidas. Dívidas com alguém e dívidas, muitas vezes, conosco mesmos. Entenda uma coisa, se não sanarmos as nossas dívidas, se não pagarmos essas dívidas, nós podemos nos tornar pessoas completamente amargas e que vivem a sua vida de forma completamente destoante da vontade do Senhor. Veja quantas pessoas na nossa história viveram carregando dívidas internas com pessoas, consigo mesmos e às vezes até com Deus. Calígula, um imperador romano, Herodes, Stanley, Hitler e tantos outros foram pessoas altamente amargas que carregaram em seu interior dívidas e não aprenderam o caminho, ou melhor, não trilharam o caminho a fim de atingir ou alcançar o pagamento dessas dívidas. O perdão que serve aí como alívio, perdão que serve aí como bálsamo restaurador, perdão que serve aí como um novo recomeço para uma nova história. Seguir os dias agora não mais movidos pelas dívidas que foram contraídas ou que foram feitas, mas seguir a vida de forma simples, alegre, feliz, completa, porque alcançou e liberou o perdão. Veja que por causa desse mal-estar que muitos de nós temos, por causa dessa vontade de não querer falar sobre as dívidas que temos, muitos procuram esconder. Muitos escondem as suas dívidas atrás do dinheiro que têm. Muitos escondem suas dívidas atrás do título acadêmico que conseguiram conquistar. Muitos escondem as suas dívidas atrás do status social que conseguiram alcançar. São vários os esconderijos onde podemos encobrir as nossas dívidas. Mas uma coisa seja dita e ela precisa haver concordância de sua parte. Todos nós estamos endividados. Alguém está em dívida conosco e nós estamos em dívida com alguém. Nesse sentido, é necessário que eu e você possamos, de verdade, termos a atitude humilde que Jesus teve de reconhecer que estamos endividados ou conosco mesmos ou com alguém e conceder a partir disso o perdão. Veja que o perdão do Pai está disponível a todos. O perdão de Deus está disponível a você. Está acessível para qualquer um com vontade de sanar os seus débitos e viver de forma mais saudável os dias de sua existência. Porém, encontramos na mesma sentença uma condição destrutiva do ego, uma condição destrutiva da arrogância, da prepotência de qualquer indivíduo que tente se colocar num patamar de orgulho. O perdão do Pai será dado seguindo o exemplo de nossa atitude em perdoar o outro, aqueles que fizeram dívidas em nós. Observe direitinho como é que está a sentença. A sentença diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Na primeira parte da sentença, então, encontramos o bálsamo do alívio, da restauração e o caminho da vida. Na segunda parte da sentença da oração, compreendemos que o acesso a tudo isso se dá a partir de nossa postura humilde em perdoar o pecado do outro, em perdoar as dívidas do outro. Sendo assim, é necessário que eu e você façamos nesse momento uma reflexão, façamos nesse momento um pensamento voltado para nós mesmos. Você já perdoou a sua mãe e o seu pai por causa da forma como criaram você? Forma que talvez você não concorde muito bem, forma que talvez você tenha sido aí exposto a agressões de forma excessiva.
Você já perdoou aquele colega de trabalho que disse para você que você nunca faz nada certo? Que você não vai ter sucesso na sua história ou no seu empreendimento? Você já perdoou aquele irmão, aquela irmã da igreja que fofoca de você? Que fala mal de você por trás, que lhe cumprimenta com um sorriso no rosto quando você chega na igreja, mas que por trás está nos grupinhos querendo infiltrar e menosprezar a sua pessoa? Você já perdoou aquela pessoa que está levantando falso testemunho contra você e que está caluniando você dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente da faculdade? Percebe? Vivemos endividados. Os outros fazem dívidas em nós e nós fazemos dívidas nos outros. Mas perceba que há a chave para que possamos sanar tais dívidas. Esta chave chama-se perdão. E esse perdão é um perdão que vem do Pai. Mas para que esse perdão possa ser alcançado por mim e por você, é necessário que antes eu e você venhamos a perdoar as dívidas que os outros fizeram em nós. A sentença do Pai Nosso, essa 7ª sentença, então, nos ensina princípios completamente contrários ao que executamos em nosso dia a dia. Ela nos ensina a perdoar no lugar de acusar. Percebe? Essa sentença nos ensina a perdoar no lugar de ofender, perdoar no lugar de incriminar, perdoar no lugar de apontar. De fato, essa sentença mostra exatamente tudo o que Jesus fez. Ele perdoou aquela mulher adúltera quando foi levada até ele para ali ele dar uma palavra de sentença, de morte ou de vida. Ele perdoou. Sabe? Jesus agiu com tamanha simplicidade e foi capaz de perdoar e curar os leprosos que aproximaram-se dele, os doentes que chegaram perto dele pedindo a restauração física. Jesus foi capaz de perdoar. Ele demonstrou afeto ao invés de tolir e repreender aqueles pecadores que se aproximavam dele. Entende? Essa 7ª sentença, então, nos ensina de verdade que não podemos acusar, que não podemos levantar o dedo e dizer que estamos certos enquanto que o outro está errado. Na verdade, nossa missão, aprendida aqui nessa 7ª sentença, é de sermos humildes o suficiente para entendermos que o outro precisa de perdão. Então, liberar perdão sobre o outro, liberar perdão para aquela outra pessoa. O mestre dos mestres, o Senhor da história, deixou-nos então o exemplo para que justamente nós venhamos a trocar os nossos valores, inverter a ordem das coisas em nossa cabeça, alterar totalmente as ações práticas em nossa caminhada de vida. Ele veio para mostrar que sim, é possível trocar o julgamento pelo perdão. Sim, é possível trocar o apontamento da culpa pelo perdão. Sim, é possível trocar a inveja pelo perdão. Sim, é possível trocar a nossa condição de vida falida e pecadora para um patamar onde há o perdão libertador. É possível. Tudo que precisamos é apenas querer. Tudo que precisamos é apenas termos um coração humilde para perdoar as dívidas nossas e as dívidas dos outros. Então a sentença ganha todo sentido. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebe? Está aqui essa condição. Para que você receba perdão do Pai, é necessário que eu e você venhamos a perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que criaram dívidas em nós. Essa 7ª sentença, então, nos ensina o princípio da humildade. Entende? O princípio do pagamento da dívida a partir da prática da humildade. 8ª sentença: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Essa sentença mostra proteção a partir da entrega. A oração se encerra de uma forma perfeita e completamente harmônica. Perceba todo o processo. Jesus iniciou a oração do Pai Nosso falando de um Pai que habita além da esfera do tempo e do espaço, num céu indefinível e infindável. Depois, ele asseverou sobre a necessidade do nome de Deus ser santificado, e reduziu o foco e clamou para que seu misterioso Pai, que possui uma personalidade concreta, fizesse a sua vontade tanto na terra quanto no céu. Em seguida, reduziu um pouco mais o espaço, focou o ser humano e suas necessidades diárias através do pão nosso de cada dia. Depois, concentrou mais um pouco ao discorrer sobre as dívidas existenciais contraídas no território das emoções de cada indivíduo e também sobre as necessidades de saudá-las, não com sacrifícios, mas com o desenvolvimento da tolerância, da solidariedade e da afetividade. E agora ele finaliza a oração mostrando para todos a necessidade de proteção divina contra a tentação de repetir os mesmos erros perdoados pela sentença anterior. Além desse pedido por livramento das tentações, há ainda a súplica por livramento do mal. Aqui, neste ponto, compreendemos que a proteção divina da tentação e o livramento do mal só acontecerá na vida quando os passos anteriores da oração forem cumpridos rigorosamente. Entenda, a proteção e livramentos ditos por Jesus aqui não tem relação apenas ou unicamente com o livramento de acidentes, de assaltos ou de coisas ruins que poderiam acontecer na vida de qualquer pessoa. Na verdade, essa sentença tem muito mais a dizer e mostrar do que apenas isso. Ela leva-nos a procurar o oxigênio da liberdade para respirar em meio às nossas agitações. Percebe? Alguns pensam que são livres porque vivem numa sociedade democrática e têm seus direitos garantidos pela Constituição. Mas, na verdade, apesar de terem seus direitos garantidos e vivermos em uma sociedade assim, muitas dessas pessoas continuam enclausuradas dentro de casa, presos em seus quartos, presos em seus vícios, presos em seus pecados. Nesse sentido, o livramento das tentações e do mal não são coisas externas apenas, mas principalmente das coisas internas que fazem parte do nosso eu corrompido pelo pecado. Para ficar mais claro, nós precisamos pedir a Deus livramento de nós mesmos. Percebe? Livramento de nós mesmos. Entenda, quais são as bestas feras que estão dentro de você e que você precisa se livrar, que você precisa de verdade desvencilhar-se delas. Quais são as taras, as tendências, os vícios que forçam você a conduzir a sua vida não segundo a vontade do Senhor, mas segundo a sua própria vontade, seguindo os seus próprios desejos. Percebe? O livramento do mal, então, não está apenas preso a efeitos externos, mas ele tem a ver principalmente com coisas internas, coisas dentro de nós que nos levam a viver um caminho completamente destoante da vontade do Senhor. E isso ficou muito bem observado quando Tiago escreveu assim no capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte.
A oração do Pai Nosso, então, tem destino certo. Aqueles com coragem de admitir suas doenças, suas fragilidades, seus atos egoístas e as suas insanidades. Aqueles que buscam cura para o seu interior louco e liberdade a partir da entrega de seu sistema interior falido ao Senhor de todas as coisas, e feitor e redesenhista de todos os tipos de projetos. Sabe? A oração do Pai Nosso foi pensado para indivíduos que anseiam por nutrição do pão nosso de cada dia, pão esse que não é configurado apenas por aquilo que eu e você comemos todos os dias, pelo arroz e pelo feijão, mas pão nosso que é configurado pelas porções diárias que o Senhor dá para mim e para você, a fim de que possamos ter o nosso interior transformado, a fim de que possamos ter o nosso interior aí reconfigurado para o padrão de Deus, o ideal de Deus. Essa oração é destinada àqueles que reconhecem sua importância diante dos poderes deste mundo, os dispostos a viver uma vida humilde, levando ou deixando o orgulho, a arrogância, a prepotência, a altivez, tudo isso de lado e fazendo-se humilde não só para si, mas também para os outros. A oração do Pai Nosso, então, tem endereço certo, o coração daqueles com disposições reais de entregar seus interiores, seus corações apodrecidos pelo pecado a Deus. Aqueles que são capazes de, a partir desse ponto, começarem então uma nova vida, transformada pela vontade do Senhor e pela vontade de Jesus. Portanto, a oração: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta oração mostra primeiramente um pai que não tem preferidos em sua relação com a humanidade, porque é pai e ama igualmente a todos. É um pai muito responsável porque está perto o suficiente para nos escutar, porém distante o bastante para não nos controlar. É santo e deseja ver seus filhos reproduzindo sua santidade por onde andam e nos relacionamentos interpessoais. Por isso, venha o teu reino ou domínio sobre as nossas vidas. Além de santo, também é um pai que controla todas as coisas, porque a sua vontade é soberana sobre todos e em prol de todos. Todos esses atributos fazem parte dele, um pai santo e poderoso. Porém, apesar de ser altamente poderoso, oferece a seus filhos uma porção diária de pão suficiente para alimentar o interior faminto e fortalecer as emoções e espiritualidade fragmentados pelo pecado. Essa oração mostra ainda que ele é um pai, não é um pai bobo, que passa a mão na cabeça de seus filhos pecadores. Muito pelo contrário, ele concede perdão somente quando seus filhos praticam o perdão primeiro com os outros. A estes, corajosos de abrir mão do domínio do interior, ele concede livramento das tentações e do mal, pois percebe humildade e entrega completa do coração desses filhos que assim escolhem viver e praticar suas palavras de vida, promotoras de liberdade e felicidade completa em sua pessoa. Dívida e proteção. É assim então que a oração do Pai Nosso termina. E eu espero que você tenha sido abençoado, eu espero que você tenha encontrado verdades, princípios, valores essenciais para a sua caminhada cristã e tenha sido aí, acima de tudo, nutrido pela palavra de Deus e pela voz do Espírito Santo.
Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele mesmo conceda a você graça, perdão e misericórdia, paz e prosperidade.